Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente para mais um FitBRcast. E dessa vez o nosso convidado mais do que especial, Leonardo Moreira Borges. Léo Borges, Isso aí. né? O Léo é o gentleman do mercado. Sempre, toda vez que eu apresento o Léo, é o gentleman do mercado. É uma pessoa que todo mundo gosta muito, é um querido do nosso mercado. Ele é CEO da Pacto Soluções, das mais importantes empresas de tecnologia do nosso mercado. Estou aqui com o Gustavo Almeida, que vai estar com a gente junto nesse bate-papo. Léo, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz demais pelo convite e muito feliz pelo gentleman do mercado. Sinceramente, fico honrado. Acho que estou longe disso, mas fico feliz por representar um pouco dessa figura mesmo, que tenta trazer sempre algo mais leve, com muita incomodação, com muita vontade de fazer diferença. Mas muito obrigado à Fitness Brasil, né, a FitBRcast, para a gente fazer esse evento. Fábio, Gustavo, vocês são pessoas realmente muito queridas e que trazem muita informação legal. Fico feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. E aí, Gustavo? Prazer estar com o Léo, né, Fabião? O Léo, como você disse, é um cara nota 1000, né? Muito gostoso de encontrar nos eventos, no Brasil e fora a gente sempre se encontra. Sim. E é sempre gostoso tomar um café, almoçar, é sempre um papo muito agradável. Obrigado por dedicar o seu tempo. A gente sabe que teve uma viagem para você estar aqui com a gente, né? Então, o Pacto é sediado em Goiânia, né? Para quem não sabe. Então, muito obrigado, Léo. Sempre um prazer ter você conosco. Mais uma vez eu agradeço. E quando a gente fala desse gentleman, Léo, é importante, né, falar para vocês que vou até justificar isso, né? Porque assim, o Léo, em todos os momentos, eu já conheço o Léo há muitos anos, né? Ele sempre se preocupa em atender as pessoas, né? Então assim, ele tem uma responsabilidade, vai contar pra gente o tamanho da Pacto, a quantidade de colaboradores que você tem lá. E ele, como a cabeça, né, da empresa, ele está sempre dando atenção. É interessante que a gente conversa com pessoas do mercado, né, com proprietários de academias, de grande porte e de pequeno porte também, de estúdios, e as pessoas falam, sempre que eu preciso do Léo, o Léo atende a gente e rápido. É muito interessante isso, porque é um volume de cliente muito grande que você tem. Então, tá aí a justificativa do gentleman do mercado. Obrigado, você é muito acessível e muito gentil com as pessoas. Isso é muito importante, né, para o mercado, e eu acho que representa e traz aí um pouco da cultura do que é a Pacto. Né? Exatamente. Eu posso te dizer, Fábio, que tem dois pilares muito fortes nisso. O primeiro os meus propósitos de vida. Realmente gosto da ideia de respeitar os relacionamentos todos que existem. Obviamente, dentro da medida do possível, não dá para a gente fazer sempre um nível de atenção, né, muito amplo para todas as oportunidades, mas eu faço questão de, nas que eu me proponho a estar presente, realmente fazer aquilo com qualidade. E do outro ponto de vista, existe a necessidade de todos os gestores que estão liderando a empresa, na frente de tomada de decisões constante, estar falando com os clientes. A gente não pode, aos nossos olhos, aos meus olhos, cair na armadilha de começar a olhar só para dentro e acreditar que está fazendo certo só sobre a minha própria prerrogativa. Então, o meu telefone é um termômetro de como que a minha empresa está agindo. Seja com problemas ou seja até com elogios. Eu posso dizer para vocês que eu sou feliz hoje de receber várias ligações e vários contatos das pessoas agradecendo o trabalho que a gente está fazendo. Mas também tem ligações para resolver problema, e quando isso chega em mim eu fico felizaço, porque é uma forma que eu tenho de entender como é que estão as atitudes, o relacionamento, né? Um termômetro de como o meu time está agindo. Então eu não abro mão disso. Meu telefone ele é entregue para todos os nossos clientes. E olha que nós estamos falando aí de um pouco mais de 4.000 CNPJs, 4.200 CNPJs que trabalham diretamente, são mais de 1.600.000 alunos ativos, são mais de 50.000 usuários nessa estrutura toda, e cara, eu sou pouco incomodado. E eu fico felizaço, ou seja, a gente está vivendo um bom termômetro de equilíbrio. Já tive momentos muito piores e eu fico feliz de, naquela época, poder ter atendido o telefone, compreendido os problemas e levado a não só a perspectiva da solução, mas da correção da origem do problema. Então, não abro mão mesmo, meu telefone é acessível. É muito legal porque a gente vê isso, e eu falo isso como uma prática que a gente escuta, né? Então a gente vê isso acontecer. Né? E tem um outro ponto que eu acho muito legal disso, que é o exemplo que você dá para toda a sua equipe. Uhum. Eu acho que é o exemplo, você como líder, você como gestor, como CEO da empresa,
você, tendo esse tipo de atitude, você leva um exemplo muito importante para todos os seus colaboradores. Exemplo de pés no chão, de humildade, de cuidado com o cliente. E é uma das coisas muito importantes para um líder, né? Levar o exemplo para a tua equipe. Sem dúvida. Mas, Léo, essa característica acho que tem a ver com as suas características pessoais também, né? Porque a gente acaba imprimindo no trabalho, na sua forma de atuação. Conta um pouco sobre você, né? Para a gente voltar um pouquinho. Quem é você? Como é que a Pacto surgiu lá atrás? Mas conta um pouquinho do seu contexto aí, de background, como pessoa, principalmente. Bom, quem é o Léo, né? O Léo, por natureza, do interior de Goiás, um cara que nasceu numa família que nunca foi pobre, mas uma família que também não era de muita receita, não tinha tão grande estrutura financeira. E eu precisei, ao longo do tempo, selar a minha construção de personalidade com tudo aquilo que meus pais puderam trazer para mim, junto com a necessidade de construir minha própria vida do ponto de vista financeiro. Então, aos 13 anos de idade, eu estudava, mas já trabalhava. Trabalhava num comércio de venda de frutas e verduras, e aquilo era de segunda a domingo até 2 horas da tarde, toda semana, ininterrupta. E, obviamente, naquela época eu odiava. É impossível dizer que eu achava bom. Era pela necessidade, né? Eu precisava fazer aquilo. Então, é engraçado que parece que quase sempre por trás de uma história vencedora existem realmente histórias de rupturas de processo, né? O meu primeiro tênis que eu pude comprar foi eu que comprei com o meu dinheiro e paguei, porque meu pai tinha grana, mas tinha que honrar com os compromissos familiares. Eu sou o último irmão de 4, eu tenho 3 irmãs que são mais velhas que eu, e todos os compromissos que eles imprimiram, né, na nossa família não permitia que a gente tivesse, por exemplo, a regalia de ter um dinheiro para comprar um tênis. Para quem conhece aí, né, já denunciando aí meus 43 anos de idade, o tênis que eu tinha para jogar futebol era o famoso quichute, que era um tênis feito... Você amarrava na canela, você dava duas de voltas. Pneu. E cara, você amarrava ele na canela, você dava duas já voltas. fiz de todo jeito. A canela no final da história me incomodava, porque eu gostava muito de jogar futebol, então eu aprendi a amarrar por baixo das travas, que ele tinha trava como se fosse uma chuteira. O cadarço dele sobrava isso aqui, né? Mas então, essa personalidade minha sempre foi muito forjada em quesitos que meu pai e minha mãe traziam de honestidade. Aquela coisa, cara, nós temos que ser honestos. Meu pai é de Minas Gerais, a minha mãe de Goiás, e eles cresceram sempre nessa prerrogativa inicial. E eu trabalho até hoje para manter o meu posicionamento de honestidade. Né? Eu faço questão dessa coisa, dessa hombridade. Então, quando alguém olha para o Léo, ele vai dizer, cara, eu sei que eu estou lidando com alguém honesto, por natureza. Então eu não gosto de enganar, eu não gosto de fazer errado, eu não gosto de construir relações sabendo que eu vou destruir essas relações levando vantagens. Então eu não assino o contrato para ser o único que ganha nesse contrato. E é assim que eu trato todos os meus colaboradores, é assim que eu trato todos os meus relacionamentos de parceria. Você não vai conseguir encontrar no meio do caminho alguém dizendo assim, puxa, cara, eu fechei um acordo com a Pacto através do Léo e foi ruim para mim. Os caras me quebraram. Teve acordos que não continuaram, naturalmente. Inclusive acordos com muitos colaboradores não continuam. Sim. Mas todos eles eu faço questão de olhar no olho, posicionar. E, cara, são momentos de vida, são expectativas de entrega e de resultado que precisam ser desconstruídas para que novas oportunidades sejam abertas. Mas nunca nesse cenário de o Léo combinou, ele me falou que vinha, falou que tinha e agora não tem mais. E isso passa a ser uma característica da Pacto. Então a gente hoje constrói várias parcerias, e em todas as nossas parcerias eu nunca dei conta de sentar com alguém que olhasse no meu olho e falava assim, você foi desonesto, você foi desleal, você fez um acordo e me prejudicou. Não tem. Então a gente carrega muito disso, né? E essa história pode ir muito longe. Então, só tentando terminar, quando eu olho para mim, e essa coisa, eu tenho uma sorte incrível, eu falo sempre para as pessoas, ter sócio é a melhor coisa que pode acontecer para um gestor. Eu sei que muitos do lado aí devem escutar isso e falar assim, esse cara tá doido. Quem já teve problema. Assim como muitos devem dizer que casamento é uma coisa ruim. Eu afirmo a mesma coisa, casamento é uma coisa muito boa. Em todos os aspectos existem muitos desafios. Mas você precisa estar casado com a pessoa certa. Essa pessoa certa eu coloco entre parênteses, porque não existe perfeição, mas existe uma pessoa que complementa, instiga, cresce, acompanha, afaga, enfim, tudo aquilo que você espera é certo no seu próprio mundo e precisa estar sócio com quem te complementa também. Hoje nós somos 7 sócios, eu comecei junto com o Maximiliano, somente nós 2, e trouxemos mais 5, e cara, pasmem, nós já estamos juntos, eu estou junto na empresa desde 2005, então nós estamos falando aí de 17 para 18 anos,
E nós nunca tivemos uma desavença que alguém metesse a mão na mesa e falasse grosso ou faltasse com a educação com o outro. Mas a gente construiu uma sociedade, por exemplo, em que a gente já fez várias DRs. Várias. O que é DR? É tirar pedras das mãos. Porque em muitos momentos, especialmente em reuniões, em tomada de decisões, palavras são ditas que ofendem a percepção do outro de valor. E, cara, o que a gente faz com isso? Senta aqui comigo, Fábio, senta aqui comigo, Gustavo, eu preciso falar com você. Você trouxe na mesma coisa que me incomodou. E naquele momento, cara, você vai olhar e vai saber de novo, ó, voltando à honestidade dos fatos. Eu falei porque eu queria te ofender? Não. Então, cara, desculpa. Tá claro. Cuida da relação, né? Eu ouvi, eu tô feliz que você tenha me contado e hoje a gente consegue entender que eu não vou falar isso mais. E se eu falar agora, você pode me chamar a atenção, inclusive em grupo. Porque não tem problema. E aí a gente vai desenvolvendo um trabalho que hoje a gente diz o seguinte, pilares dela, né? São muitas coisas. Mas os pilares dela, cara, abertura radical. A gente trabalha dentro de uma organização que quando você senta para trabalhar, você está dizendo, eu não só posso, como devo discordar quando eu não concordo com o projeto, com a ação, com a expectativa, com o trabalho, mas eu tenho que ter um comprometimento absoluto no final do consenso. E o consenso vai ser tomado por maioria ou por liderança. Nem sempre a gente vai seguir a maioria, cara, porque, vejam, se Steve Jobs no passado tivesse feito uma grande pesquisa e perguntado para a maioria dos usuários o que eles esperavam de um telefone novo, todo mundo ia dizer uma tecla menor, a gente já escutou tanto isso. E ele em algum momento vai lá e fala, eu sei que não é isso, eu vou fazer aquilo. Né? Fez o nosso iPhone, fez o que o mundo hoje conhece como smartphone, impossível de voltar atrás. Então nem sempre a decisão da maioria é a correta. E obviamente o risco maior está na liderança. Uma vez tomada essa decisão, todo mundo vai dizer, estamos juntos, estamos juntos. Na nossa empresa não existe eu falei. Eu falei que não era meu voto. Não existe essa conversa. A gente está 100% comprometido, abertura radical, e a gente é absolutamente contra o que a gente chama de harmonia artificial, que é quando a gente está discutindo um tema e tal, sim, e lá na frente você diz, tá bom, concordo. Ou seja, você não está conseguindo questionar o suficiente, você não quis questionar e diz, tudo bem, mas tudo bem, mentira, você não vai fazer, você não compreendeu, você não comprou, você não vai se comprometer porque na verdade você não discutiu. De novo a gente volta na abertura radical, mas percebe, Gustavo, que eu fiz todo um tour, porque a minha vida hoje, ela realmente é um mix entre as minhas personalidades como homem, né, como pessoa, como pai, marido e empresário. Isso tudo eu vivo... Se mistura demais, né? E graças a Deus e a toda essa formação sociopsicológica, né, vamos dizer assim, socioemocional, eu tenho pessoas que estão ao meu redor representando sempre a mesma coisa. Muita incomodação, muita inquietação, muita honestidade, muita vontade de entregar para o lado de lá uma proposta real, e aí a minha vida, portanto, junto com a empresa, representa a mesma coisa. Então, qualquer pessoa que olhar o que a Pacto faz, vai entender o que é exatamente, não só o Léo, mas o Léo, o Max, o Gleidson, o Giovanni, o Waller, o Tibério e todas as outras lideranças, Pedro Pereira, Adriane, Rafael Moraes, que agora é sócio também, diretor comercial, o Fabiano, diretor de RH, e assim vai. Eu sou muito feliz por essa construção hoje, que parece que está dando muito mais certo que errado. Muito bom, parabéns. Quando nasceu a Pacto, Léo? A Pacto começou com o Maximiliano em 1992. Caramba! Nós já estamos falando de 21 anos aí para 22 anos de história. Não, 92? 92? Então 30. 30? Será que tudo isso? Então, sim, 30 então eu me engano aqui com as datas. Em 92, o Max é um desenvolvedor, ele formou lá atrás. Não é ciência, é processamento de dados, era o nome da faculdade. Você conheceu ele nessa época? Não, você conheceu depois. Em 92 ele começa. A Pacto tem, se eu não me engano, 23 anos. Então nós estamos falando aí de 2000. Porque o Max trouxe o legado de outra empresa para dentro da Pacto, que era puramente controle de acesso. Era uma empresa que desenvolvia software para controle de acesso e ponto eletrônico. Não só academia daí. Nada de academia, inclusive. Olhando só para o mercado, né? Quem precisava controlar entradas e saídas. Foi aí que ele chega numa academia. Um pouco antes do ano 2000, ele chegou na Athletics do Antônio, sim, que recentemente preferiu tomar uma decisão de pivotar o negócio para outra estratégia, mas de novo está voltando para o mercado. Em breve a gente vai até fazer um podcast com ele, porque ele foi cliente nosso desde o início da nossa empresa até o dia em que ele tomou a decisão de não continuar a empresa, que foi coincidentemente na pandemia.
Não falo com tanta tristeza porque eu sei que as decisões estratégicas dele foram muito positivas, mas até essa data ele foi cliente da Pacta, a gente é muito orgulhoso disso. Pô, você tem um cliente por 20 Pela vida toda. Né? por 20 anos. Mas eu dizia que lá naquela época o Max começa então com controle de acesso e inicia a Pacto dentro da Atlética desenvolvendo controle de acesso. Problema, aluno, se não é barrado, não paga, é uma característica que infelizmente até hoje é realidade para nós no Brasil. Né? Precisa ter o controle da frequência por 2 motivos, pelo pagamento e também pela gestão de utilização, de frequência na academia. E aí, o Max, por fazer um trabalho muito bem feito, e muitas pessoas não sabem disso, mas o Max é meu cunhado, ele é casado com a minha irmã. Então eu pude estar próximo dele, nós temos uma diferença de mais ou menos 10 anos de idade. Então eu vi o Max trabalhar em sábado, domingo, em feriado, e eu até não entendi. Eu falava, por que esse cara está no dia de divertir, tomar cerveja, o cara está trabalhando? Ele realmente gostava de fazer bem feito. Ele tinha aquele desafio como algo a entregar melhor. Então, do controle de acesso se tornou um controle de lista de alunos, que se tornou um relatório de quantos alunos então está liberado. Então, peraí, eu preciso receber, e aquilo tudo ganhou uma proporção não planejada. Então, a Pacto nasce muito dessa época mesmo, de 92 para 2000, quando a tecnologia estava ganhando espaço. Né? Antes disso era tudo muito analógico mesmo. Eu lembro dos primeiros computadores que o Max utilizava, cara, os caixotinhos mesmo, coisa rara. E aí ele nasce com vamos dizer assim, o desenvolvimento de soluções para a demanda de fitness naquela época. Eu entro na Pacto em 2005, depois que ela já possuía mais ou menos umas 140 academias como cliente, sem nunca ter tido um vendedor. Regional. Regional, tinha Brasil inteiro já. Tinha alguma coisa fora, mas era muito mais Goiânia e Brasília. Porque Brasília já era um mercado muito mais desenvolvido em atividade física, em academias. Quando eu entro lá, eu entro para essa primeira pegada de nós precisamos desenvolver alguma coisa que fale comercialmente com o mercado, porque até então era puramente tecnológico. Né? Alguém chegava na Pacto porque visitou o Antônio, falou com alguém, falou, pô, liga para aquele menino que ele faz um negócio legal. A empresa tinha 9 colaboradores. Aí a gente começa a desenvolver um projeto de migrar o que ele fazia de tecnologia, cobrava uma licença cara para a época, né? Para a SaaS, essa estratégia da gente ir fazendo acompanhado e construindo módulos e módulos. Só que nós tínhamos software para academia, para controle de acesso, ponto eletrônico, gestão de clube, gestão de vendas. Tinha um escopo muito complexo e nunca com investimento externo. Eu diria para vocês que hoje, olhando para trás, essa foi uma decisão, uma falta de percepção que nós tivemos que impediu um crescimento maior. A gente acabou preferindo matar alguns negócios para dar prioridade para um mercado que crescia muito mais, que era a academia, e foi dessa maneira que a gente chegou onde a gente está hoje, ou seja, focando realmente nesse segmento. Ô Léo, de 2005, que você entrou no negócio, a pergunta é, você tinha ideia de que as empresas de tecnologia do nosso setor iam ser as principais empresas do mercado? Não tinha nenhuma ideia disso. Eu lembro muito, quando eu entrei no negócio, foi muito interessante. Eu sou formado em educação, eu sou formado em administração de empresa pela Universidade Federal de Viçosa, e eu estava terminando meu curso já com um conjunto de oportunidades muito relevante. Pude trabalhar em algumas empresas, inclusive empresas de consultoria, que me deu uma abertura de visão de negócio muito legal. Então eu sempre fui empreendedor, sempre gostei de gestão, e aí o Max me convida naquela época para ser gestor administrativo. Fábio, eu lembro direitinho e compartilhando com todos. Eu fui fazer uma análise mais profunda de qual era o trabalho que eu tinha que desenvolver. Eu liguei para ele depois e falei, cara, desculpa, eu não aceito a sua proposta, porque não condiz com a expectativa do modelo de negócio que eu quero fazer. Eu gosto de lidar com pessoas, de evolução, desenvolvimento, e não é no background, ali, cuidando daquele administrativo mais pesado. Minha característica, eu fico feliz de olhar para isso e ter respeitado um posicionamento. Dispensei o Max, depois eu já queria ir embora de Viçosa para Goiás novamente, tinha passado em alguns processos de contratações, os principais dele no Sebrae. Eu lembro que eu consegui ser aprovado para 3 áreas de consultoria pelo Sebrae naquela época. E o Sebrae, poxa, pensa lá em 2005, era uma empresa para consultoria, já é uma empresa relevante, especialmente para as pequenas e médias empresas, é um negócio pujante. Eu passei para planejamento estratégico, planejamento de marketing e gestão financeira para fazer consultoria. E aí o Max falou, não, Léo, vamos conversar de novo, porque agora eu preciso desenvolver a empresa. Eu falei, como é que é isso? Eu preciso de um gestor comercial e tal, para a gente escalar o processo. Eu falei,
fora nós temos uma oportunidade. Temos um desafio mais interessante do que você buscava. Né? Aí eu estou no mundo vamos dizer assim, literalmente da parte do desenvolvimento de estratégias e perspectivas de crescimento, que eu chamo isso de empreender. Sim. Não preciso ser dono sozinho de um negócio para empreender, eu posso empreender de onde eu estou. Né? E aí desenvolvemos com o Max uma estratégia forte de crescimento. Entra em 2005 nessa jornada e a gente começa a desenvolver. Nós fomos estudar, descobrimos SaaS, que era uma coisa que tecnicamente o Max não estava olhando, e a gente começou a entender que não precisava vender, precisava realmente ofertar como serviço. Isso começa a ganhar uma escala, Fábio. A gente sabia que era um mercado, como a gente percebe até hoje, tecnologia é uma tendência de crescimento pujante. Não dá para a gente imaginar trabalhar em qualquer projeto escalável sem utilização de tecnologia para permitir essa escala. Nós temos plena convicção que a tecnologia não é o fim para o nosso trabalho, para o trabalho do nosso cliente. Ela é o meio. E ela precisa ser muito boa no meio para permitir que as estratégias sejam bem aplicadas. Então a gente sabia de crescimento, mas a gente nunca olhou para isso e falou, isso vai ser representativo, isso vai ter uma ocupação no mercado XYZ. A gente sempre quis entregar valor para resolver as dores do cliente, né? E a gente fica feliz hoje. Mas eu confesso para você que tecnologia hoje também está vivendo um viés agora pesado de custo e de dificuldade de crescimento. Nós estamos vendo aí, os maiores layoffs no mundo inteiro estão dentro do mercado de tecnologia. O maior volume de demissão está no mercado de tecnologia, porque da mesma maneira que essas empresas crescem muito, né? Nossas empresas crescem rápido, né? E rápido, ela também tem dificuldade de imprimir um nível de geração de lucro, geração de valor no final dessa história. E nenhuma empresa cresce por muito tempo queimando caixa. A gente nunca queimou caixa, a gente sempre cresceu com o resultado da própria empresa. Hoje nós temos alguma expressividade, a gente com toda certeza, nós não estamos entre as maiores empresas do segmento, eu estou falando agora da nossa empresa mesmo, eu sei que a gente tem uma boa representatividade, nós estamos agora, inclusive pós-pandemia, crescendo dentro do que a gente planeja, num ritmo muito agradável, e felizes com o resultado de como que a gente pode ajudar. Então, assim, olhando para trás, a gente sabia que era importante, mas a gente não sabia que ia chegar até a relevância que a gente tem hoje, cara. E é muito bom olhar para o mercado de fitness no Brasil e saber que a gente hoje consegue entregar para algo em torno de 18% do fluxo financeiro que gira nesse mercado, algo em torno de 13% do total de alunos ativos nesse mercado estão dentro da nossa empresa, sendo atendido por nós. Isso é muito bom. A gente fica realmente muito grato por ter alcançado isso como a gente alcançou. Eu tenho um momento importante da virada da Pacto, que eu me lembro, que é o momento de 2012, 2013, quando vocês vão para as nuvens, né? Sim. Eu acho que ali, eu estou falando aí como... Quando vocês perceberam que a gente foi... Eu já estava vendo há algum tempo. Exato. Vocês vinham... Não, já conhecia vocês, obviamente, já tinha relacionamento aí com academias que eram clientes de vocês. Mas quando veio essa fase, eu acho que vocês fizeram um boom gigantesco. Sim. Conta um pouco dessa fase. Essa fase foi muito linda, porque foi nessa fase que eu me tornei sócio. Até então eu era um contratado gerente comercial. Em 2007, mais ou menos, o Max já tinha certeza que o negócio para o mercado desktop, que a gente chamava, que eram os softwares, né, que precisariam instalados, ele já estava numa rota de choque, ou seja, de declínio. E aí a gente tinha a demanda da época. Não, eu viajo, eu tenho 2 unidades, eu preciso acessar outra, como é que eu faço para gerir? Então, escutando aquelas demandas, a gente sempre, mesmo naquela época, tinha possibilidade, tinha tecnologias para fazer isso. Só que estava ficando cada vez mais evidente a tendência desse mercado. E aí o Max entra conosco numa reunião para apresentar o primeiro projeto de desenvolvimento de uma tecnologia web. E nós tínhamos um outro sócio nessa época, que ele era puramente financeiro, inclusive tivemos grandes aprendizados com esse sócio, mas ele olhou para aquele projeto e falou, não tem condições de a gente fazer isso, porque isso vai tomar todo o nosso recurso financeiro, porque precisava montar outra equipe. E aí, Fábio, comentando com todos vocês que estão do lado aí, em muitos momentos,
É preciso tomar decisões que a gente nunca vai saber se o resultado é positivo. Só vai saber quando você chegar do lado de lá. Cara, eu estou tomando agora... O Elon Musk criou uma escola, né? Não sei se vocês viram lá, e ele desenvolveu o que ele chama de conundrum, que são questões que você não vai saber no final se a decisão foi certa, no momento. Então o Max disse assim, olha, o Elmo falava, a gente tem que desenvolver dentro da nossa tecnologia ferramentas para permitir o cliente ter acesso à informação web. Ou seja, o software continua instalado, mas o cliente tem acesso às informações que ele quer, porque isso era a demanda. O Max disse, não, a gente precisa desenvolver uma nova tecnologia, porque o mercado vai migrar todo para esse segmento. Essa é uma primeira demanda que a gente está enxergando, mas o negócio não é isso. O negócio é realmente tecnologias escaláveis. A gente precisa parar de depender da máquina e tudo mais. E, de novo, discussão, decisão tomada, comprometimento total. Montamos uma equipe, 1 ano e 4 meses, dinheiro jogado no lixo. O Max escolheu a tecnologia e o líder do desenvolvimento dessa tecnologia errado. E deve ter um certo apego que se cria tudo que já foi desenvolvido, trabalhado, né? Para você largar a mão e falar, tá bom, vamos começar outra. 1 ano e 4 meses. Não, e a linguagem que vocês iam deixar para trás do software instalado em máquina, que já tinha sido uma decisão que imagino que seja difícil 1 ano e pouco antes, né? Todo o dinheiro produzido em 1 ano, gasto numa equipe e tendo que chegar e dizer, cara, deu errado. Estou na rota errada com o produto novo que eu estou fazendo. Eu sentei na mesa... Parar de tentar corrigir e começar do... Não, sentamos numa mesa, como nós aqui. Éramos lá 3 os decisores, eu, o Max e o Elmo. E o Max chorou, cara, igual criança. Mas ele chorava justamente por aquela perspectiva de ter errado. Porque é muito ruim errar, cara. É muito... Só que eu lembro muito bem, porque enquanto ele chorava, você sempre está naquela posição de, porra, não dá para ser tadinho dele. A gente fica ali, comovida, todos nós estávamos envolvidos naquela decisão. O posicionamento maior foi do Max lá atrás. Então você ainda fica numa condição de, cara, ele tá na pior condição, porque era ele quem tinha que tomar a decisão, ele tomou a decisão, fez e deu errado. Né? Era técnico, né? Mas ali na hora que ele se recompôs... Isso foi que ano, né? Isso foi em 2006 para 2007. Quando ele se recompôs aquilo ali, ele olhou para nós e disse o seguinte, tá bom. E olha que ele demorou uns 15 minutos para se recompor. Foi um negócio, sabe aquela coisa estranha que você tá numa sala e fala, porra, eu vou levantar, então vou abraçar o cara, porque tá difícil, mas eu não fiz isso não, mas inclusive ele vai assistir e vai lembrar muito disso. Não, mas tem que ter um pouco de sensibilidade. Eu preciso bater no assunto, mas deixa ele se recompor, depois a gente volta. A gente estava ali com ele, né? Era um time só. E ele terminou não, ele se recompôs, ele olhou para nós e disse assim, cara, tá difícil para mim, ele falou. E eu não tinha a menor dúvida. A minha pergunta era assim, o que nós vamos fazer? Né? Qual é o próximo passo? Eu só estava esperando. E eu perguntei isso para ele, qual é o próximo passo, Max? Ele falou assim, vou formar outra equipe. Eu falei, cara, é isso. O outro sócio não ficou muito feliz, porque ele olhava mais para o financeiro, e estava certo. E essa adversidade é correta. Faça isso. Só que o Max falou, eu vou formar, porque esse é o futuro. E formamos outra equipe. Em 2009 nós tivemos a primeira versão. Mas porque essa outra equipe estava tecnicamente mais apta a desenvolver no caminho de tecnologia que vocês entenderam que era preciso, é isso? Infelizmente, a gente, quando colocou um líder, esse líder desenvolveu, vamos dizer assim, na infraestrutura básica dessa nova tecnologia, em um formato que quando a gente estava começando a pegar as primeiras versões do produto para pensar em colocar no mercado, o Max, com a experiência que ele tinha, ele tinha desenvolvido anos daquele negócio, ele chegou à conclusão que aquilo não era escalável. Ele falou, com isso aqui eu não vou conseguir entregar o que eu estou esperando. E aí, cara, não dá para corrigir um negócio que já está nascendo torto. Então ele matou aquilo que estava... Na época a gente estava entrando por um desenvolvimento de tecnologia em .NET, que era um híbrido entre mundo físico e mundo online. Ele mata aquilo, começa a estudar sobre JavaScript e toma a decisão. Cara, é caro, o mercado conhecia pouco, mas pouco mesmo. Em 2007, quando a gente ia no mercado procurar empresas que trabalhavam em grande escala com JavaScript, você só encontrava big hospitais, algumas big empresas fazendo testes de aplicação. Ou seja, não existia um software que estava pronto e colocado, especialmente aqui no Brasil, que já geria as empresas. Mas ele falou, cara, essa modelagem, tiramos especialmente o líder que estava fazendo aquela operação, trouxemos novas pessoas, aproveitamos parte daquela equipe e começa de novo o desenvolvimento. Começa toda nesse caminho. Turma, agora nós vamos para Java.
Não, joga fora aquilo e vamos embora de novo. E aí em 2007, 2008 a gente desenvolve, 2009 começa a colocar na primeira academia, em 2011 a gente começa, a gente pivota. 2011 a gente tomou a seguinte decisão, não se vende mais o desktop. Puxa, olha a decisão, a gente estava num software estável, rodando, desenvolvimento em Delphi, banco de dados SQL Server. Cara, a gente já era diferencial comparado com os concorrentes da época. Os concorrentes trabalhavam com estrutura muito inferiores a isso aqui. Só que ele falou, cara, não vamos vender mais. Eu falei, beleza, eu estava super feliz, né? Eu falei, vamos agora para o web. Aí a gente, em 2011, parou de vender, mas deixou a base legada quietinha, que assim, tá operando, não tem por que mexer. Quem tá feliz dessa forma, segue. Aí em 2013 é que a gente olha e fala, agora é a hora da gente matar o que nós temos aqui na base. Então, um baita de um trabalho para evoluir. Por volta de 2015, 2016, a gente encerra a operação desktop e trabalha 100% web, que nos permitiu resolver vários paradigmas daquela estrutura que o Max tinha criado, né, lá em 2001, 2002. Então ele destrói toda aquela estrutura, traz uma estrutura totalmente nova e permite que a gente tenha capacidade de escala de crescimento que até hoje nós estamos, né? O software já mudou de versões, já mudou das versões de Java. É normal que você precisa reconstruir o tempo todo. Já saímos de um monolito para microserviços, que nos dá muito mais escala, velocidade, capacidade de inovar em partes específicas sem impactar o todo. Então a gente conseguiu realmente, com um time decente, chegar a esse nível de tecnologia que hoje a gente consegue atender bem aí o nosso mercado. Isso tudo é uma história legal, né? Interessante da porta para dentro, né? Agora, pensando da porta para fora, quanto, a gente já teve esse papo em outras oportunidades, Léo, quanto você entende que o seu cliente usa da ferramenta, dos indicadores, né? Porque a gente sabe que o desafio do software, a gente como empresa, né, a Fitness Brasil usa alguns SaaS, né, alguns softwares as a service para resolver demandas específicas, e a sensação que eu tenho é que de vários desses que a gente usa 10% das funcionalidades. Perfeito. Que a gente consegue só fuçando no menu e gastando um tempinho para estudar um pouquinho, você vê, nossa, tem tudo isso aqui que a gente nem explora ainda, né? Perfeito. E aí entra sempre naquela avaliação de quanto eu pago versus quanto eu levo. Se eu ficar usando muito pouco desse software, né, nesse exemplo que eu estou dando da própria Fitness Brasil, eu sempre faço uma análise, tá caro, porque eu não estou usando tudo aquilo que ele tem, né? Talvez quando eu subir um pouquinho, sair de 10% para 30%, eu falo, nossa, tá super bem pago, porque eu sei que eu não uso tudo, mas o que eu uso vale a pena. Hoje, olhando para a base de clientes da Pacto, quanto você entende que os clientes usam da plataforma, dos indicadores, dos dados que ele produz? Porque o sistema é sempre um desafio, manter atualizado e tomar as decisões baseadas nos indicadores, né? Gustavo, esse percentual ele é relativo, depende do ponto de vista da análise que nós fizermos. É claro que quando a gente pega as operações básicas necessárias de uma academia, um estúdio, eles utilizam 100% da necessidade, que é principalmente essa gestão do cadastro, do recebimento e nas partes de academia, fundamentalmente controle de acesso. É impossível uma academia viver sem isso. Então, quando a gente... inclusive tem muitas que vivem, a gente não entende como, mas disso é 100% utilizado. A gente começa a analisar módulos adicionais que trazem especializações da operação, que naturalmente foram desenvolvidos para potencializar a capacidade de gestão e a capacidade de alcance de resultados. Então isso vai diminuindo naturalmente, mas diminui por vários motivos. Um deles talvez é porque a própria estratégia da academia não imprime a necessidade da utilização de determinados recursos. E outros porque talvez o gestor ainda não alcançou a maturidade estratégica para colocar ações dentro da empresa dele que façam mais sentido. Então agora eu vou dar um exemplo. Se nós olharmos para o módulo de gestão de relacionamento com o cliente, né, literalmente o CRM, isso pulou de algo em torno de 30%, 25% para 80% hoje. Da sua base de clientes que usa corretamente o CRM, a solução de CRM que você oferta. Ou seja, quem acaba não utilizando isso são realmente aqueles clientes menores que não chega a ter uma estrutura de equipe organizada. Então, o cara é o próprio CRM. Percebe? Então, ele conhece, ele tem ali 100 clientes, ele mais 3, 4 pessoas trabalhando, muitas vezes até em sociedade, ele sabe nome por nome, ele sabe quando o cara tem problema de saúde com o familiar dele na casa dele. Então, ele não precisa do software de CRM para ficar acompanhando o cliente dele. Então, esse cara não tem mesmo que usar. Ele não está errado. Existe um percentual que precisa muito do CRM, também não está utilizando.
E, cara, esse CRM ele vai em 2 etapas, né? Tanto olhando para o processo de captação e possibilidade de vendas, quanto olhando para o processo de fidelização, que são as dores, né? De toda empresa. A academia não é diferente. Então, o volume de utilização está bem amplo, já subiu muito. Também os mercados, né? Vocês, consultores, vários consultores, a Fitness Brasil nos eventos, vem batendo muito nessa necessidade. E aí a gente vai descendo a régua, por exemplo, gestão de treino. Gestão de treino é absurdamente bem utilizado, porque isso impacta na vida do aluno diretamente. Lá atrás, fichinha de papel, impressão de fichinha, cara, tá tudo resolvido. E aí a gente, como tecnologia, também vai entregando mais agilidade, mais facilidade. Hoje nós chegamos a um ponto, nós vamos apresentar aí para o pessoal, que o professor só faz uma prescrição de treino se ele quiser. Precisa dele? Não precisa. Ah, Léo, você está dizendo que a academia não precisa do professor? Não, calma, não precisa para o aluno ter um treino decente. Mas se o professor quer interferir naquele treino, porque a individualidade é nítida, todas as pessoas, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua forma de alcançar resultado, quais são os resultados que ela deseja. Se ele quer interferir, ele vai lá e interfere, mas ele não necessariamente precisa para que o aluno tenha um treino bem organizado de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, tempo médio. Isso eu diria que está muito amplo, 95% dos clientes utilizam o módulo treino. Vamos lá para o módulo de gestão financeira. A gestão financeira evoluiu de 7%, 8% para quase 40%. E nós temos projeto, aí eu vou deixar aqui em suspense para o pessoal nos visitar no stand da IRSA, fazendo um jabazinho aqui, não é o nosso objetivo, mas é porque é muito interessante dentro da pergunta. Nós queremos chegar até o final desse ano com mais de 80% dos nossos clientes utilizando financeiro. Aí eu não posso dizer como, agora, mas eu realizo esse como para vocês lá na IRSA. Boa. Mas é fácil de perceber, porque cada vez mais a gente está conseguindo que a tecnologia faça o que era preciso ser feito por alguém. E aí a gente passa a ter uma relevância cada vez maior nesse meio do caminho para a adoção de processos. Tá? Então, hoje um cliente, vamos lá, o cara contrata uma academia, ele quer facilidade, tanto você que está contratando, quanto o consultor, né, o empresário que está vendendo. Cara, para que eu vou ter dificuldade, formato de vender, preencher 12 cheques, ter que botar o cartão na maquininha? Não para. O cara tomou a decisão, ele recebe um link de pagamento, baixa o aplicativo, coloca os dados do cartão, ele já assina o contrato, tira a foto, já está apto para entrar na academia. Já é reconhecido no reconhecimento facial na catraca e já está dentro. Então, tudo isso vai conectando o universo para deixar com que o empresário ativo, né, conectado com as necessidades do cliente, possa olhar para o time dele e preparar o time dele para prestar atenção no cliente, não prestar atenção nos processos burocráticos que nós precisamos desenvolver para esse cliente. E é dessa maneira que a gente, como software, né, como parceiro estratégico, tem ajudado muitas academias, que assim, tira da tua mão o que você não precisa fazer, e o que você tem que fazer, graças a Deus, gradualmente, de repente, né, um diferencial pode se tornar uma desvantagem, mas também uma desvantagem pode se tornar um diferencial. Hoje, com todo o avanço tecnológico e inteligência artificial, cara, cada vez mais vai ser mais necessário relacionamento social, cada vez mais necessário atividade física, porque não há expectativa de nada que possa te fazer os resultados que faz uma atividade física, que não é só emagrecer, né? Nós sabemos bem disso. Então, o mercado do fitness está cada vez mais valorizado pelas pessoas, porque a pandemia está aí, mostrou o quanto é importante. Tudo isso vai permitindo que os empresários enxerguem que o papel dele é relacionamento e é atividade física, exercícios físicos, né? O pessoal tem falado dessa diferença. E aí a gente, como tecnologia, permite que o empresário atue mais no papel dele, relacionamento e fazer o exercício físico em si. Bacana? Então o volume de utilização percentual, Gustavo, está subindo drasticamente. E aí os gestores estão num nível de maturidade melhor também, maior. É isso, exatamente esse é o ponto. E por fim, a gente como empresário do lado de cá tem sempre esse desafio de fazer o difícil ser fácil, fazer o complexo ser simples. Nós já estamos conseguindo, por exemplo, tirar de dentro da tecnologia parte de recursos que não são necessários para aquele empresário. Isso torna o percentual maior. Mas esse percentual é maior porque na prática ele só, mesmo que antes, tem muita coisa que o cara não usa, mas ele não precisava usar, então não tem nada errado. Sim. Então a gente tem sentido realmente um avanço, né? Hoje não, o mercado entende a necessidade de um software como meio para a estratégia. O volume está ficando bem
interessante, assim como nós, em todos os outros segmentos, utilizamos drasticamente tecnologia, o nosso mercado fitness também tem feito uma adoção bem relevante. Ô, Léo, em cima disso, né, que eu acho que é perfeito, né, a sua fala é o que a gente exatamente observa, tá? A gente observa ao longo desses últimos anos uma maturidade, né, na gestão do processo, porque eu acho que o que você falou, por que as pessoas estão utilizando mais essas ferramentas tecnológicas, esses indicadores que vocês ofertam no software? Porque tomar decisão sem indicador é dar chute, né? E o gestor, para se desenvolver, ou seja, para ele poder tomar decisões mais assertivas, com diretrizes mais acertadas, ele precisa seguir esses indicadores. Mas a pergunta agora é a seguinte, né? Como é que você avalia hoje o crescimento dos gestores, o desenvolvimento dos gestores das academias no Brasil? Aí eu estou falando de dono, de gestor, enfim, de maneira geral. E o que é que falta para esses caras fazerem para eles acertarem mais e errarem menos? Que isso é o que vai ajudar o mercado a crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Baita de uma pergunta. Eu humildemente vou colocar a minha visão do que eu estou enxergando do lado de cá, né? Provavelmente você, Fábio, poderia responder isso até muito melhor que eu, que está ali na prática, no dia a dia, ensinando esses caras a trabalharem. Mas o que eu percebo é o seguinte: o mercado nasce de poucos anos para cá, porque essa história não é tão antiga, mas há 20 anos atrás, por exemplo, o mercado não acreditava que precisava ter uma grande gestão, uma grande competência de liderança para ser um empresário no mercado fitness. Então, muitos donos, investidores até do negócio, não se preocupavam em performar na gestão do negócio. Bastava fazer uma modelagem padrão, tamanho de academia, quantidade de equipamentos, distribuição, alguma inteligência que também é recente de arquitetura, e ele estava bem sucedido porque o volume de demanda era relativamente maior do que a própria oferta. Só que essa natureza, quando o mercado nasce assim, o empresário demora muito tempo a perceber que as ações dele transformam o jogo. E aí eu quero falar para vocês que, né, o público da Fitness Brasil, os gestores, mesmo quando você não precisa de uma gestão ativa porque o teu resultado está bom, mesmo quando parece que não precisa disso, isso poderia trazer muito mais dinheiro para o jogo do que o que você já está tendo. Então, meu resultado está bom, eu não preciso dedicar muitas horas, a minha equipe já está operando lá como está operando e está dando bom resultado. Melhor para você se estiver assim, mas se você atuar, você dobra o resultado. É isso aí. Nós vivemos aí, pré-pandemia, já uma crise no mercado de academias, crise concorrencial, inclusive, o volume aumentou muito, eu lembro bem, né? Nós vivemos isso. 2009, 2010, o mercado estava pujante, todo mundo comprando, montando academia, vai ali por volta de 2014 a 2017, crise mundial aí, e o mercado ficou duro. Tenho certeza que vocês lembram disso. E depois disso, quando o mercado sai dessa onda de uma crise financeira, vem a pandemia de novo. Então, os empresários estão sendo obrigados a trabalhar com estratégia. E isso está acontecendo em alguns cenários rápidos, mas num todo ainda mais lento do que o necessário, porque agora a percepção que nós temos é a consolidação de redes, academias mais premium e estúdios, negócios menores escalando, e o cenário começa a mudar demais. E aí a gente pergunta, cadê o gestor? Cadê o gestor dessa operação? Quem é que está tomando decisão? Quem está olhando números? Porque, na nossa visão, gente, por mais que o mercado esteja modelando em formatos muito claros, é possível fazer dinheiro fora da curva, desde que a estratégia seja fora da curva. Isso. Ou seja, o dono tem que estar ali olhando indicadores para dizer, cara, estou perdendo em conversão de vendas, meu ticket médio está baixo, cara, precisamos aumentar preço. Isso é ridículo o preço que a gente vende hoje, mas para aumentar preço você precisa fazer uma boa estratégia de vendas, uma entrega boa. Conectar valor, né? Com a percepção de valor, ser bom, parecer ser bom, deixar o time dar conta de fazer. Cara, e quanto você precisa de um gestor para isso? É muito trabalho só que nós estamos brincando aqui de falar. Alguém tem que sentar com essa galera, olhar no olho, tirar aquilo que a gente chama de
harmonia artificial, porque muitas vezes o teu consultor de vendas, o teu professor não reconhece o teu preço como válido. Se você diz assim, eu cobro aqui 200 pratas por mês, parece muito caro às vezes para quem está vendendo, porque ele mesmo não compraria, talvez ele não enxerga que, porque a média de preço olhando para low cost é menor, ou parece menor, né? A gente vê nas ofertas e toma aquilo como verdadeiro. Hoje você olha lá e diz, 89 por mês para o primeiro mês, você fala, então o preço de academia é 89. Não é. Aqui é 200, mas por que vale 200? Então, você precisa desenvolver, tirar a harmonia artificial, deixar a equipe entender a estratégia. Precisa do gestor lá, Fábio. Então, eu seria demagogo se eu estivesse dizendo aqui, o gestor tem que ficar olhando indicadores e tal. Não, ele precisa fazer a estratégia. Agora, a estratégia deu certo ou deu errado? Ela está performando ou não está performando? Aí eu só vou conseguir ver em números. Números de pesquisa, números de vendas, números de conversão, números de performance de cada um da equipe, satisfação dos clientes. Como é que eu sei se o meu cliente está feliz ou não se eu não faço uma pesquisa de survey, NPS, constante para realmente medir quais são os pontos que a galera reclama? Todos nós, mesmo acertando mais que errando, a gente está errando em algum lugar. Então a pergunta é, nós estamos errando onde? Nós lá da Pacto conseguimos atingir uma meta nossa histórica. O benchmark de NPS no mercado de software as a service, né, SaaS, no mercado de gestão, né, que a gente chama de ERP, o benchmark é de 25 pontos no NPS. Muito difícil dar nível de satisfação. É baixo porque muda muito o usuário, enfim, é uma demanda até da necessidade de aprendizado. É realmente o benchmark. Nós estamos falando aí de todas as empresas de mercado que vocês puderem imaginar. Nossa meta, 50. Boa. Saímos aqui, eu trouxe o número porque eu queria mesmo trazer esse número para comentar com vocês. Nós saímos de... Cadê minha colinha que eu trouxe aqui? Desculpa. Tá aqui. Nós saímos de 2021 de 33 de NPS. Já era melhor que o mercado benchmark. Serve para alguma coisa? Gestor, analisar indicador é isso. Serve para nos dar só uma satisfação de perceber. Mas eu mesmo olhando para o meu cliente, volume de reclamação, número de churn, eu falei, isso não é o meu número. O meu número tem que ser maior que isso aqui. Então qual é? 50. Fomos em 2022 para 39. Aí que tá. Qual é o desafio de todas as empresas no final do dia? Fidelizar um cliente. Porque para fidelizar, o cliente tem que estar feliz com o que está acontecendo. Sim. Fomos em 2022 para 39, fechamos 2023 com 46 e estamos hoje... 2022. Estamos hoje, em maio, com 57. Pô, que legal. A meta era 50. 57? 57. Que lindo. O volume de detratores diminuiu absurdamente. Já chegamos no final? Não chegamos. Então, conectando isso à percepção do gestor de fitness, né? Nós precisamos é preciso que esse gestor realmente vire a chave, que ele busque o conhecimento, que ele venha para Fitness Brasil escutar o que quem conhece da tendência de mercado está falando. É preciso que ele faça, eu costumo dizer sempre, cara, uma das melhores consultorias que o gestor pode fazer, e eu faço constantemente, vá visitar academias em outras regiões, especialmente as que estão dando certo. Eu diria que 90% dos empresários têm prazer em receber um outro empresário. Quando o cara chega dizendo para você, poxa, eu sou aqui de Goiânia, fiquei sabendo que essa empresa em São Paulo faz alguma coisa parecida com o que eu faço, mas muito melhor que eu. Cobra mais, vende mais, tem muito maior volume de alunos. Cara, me ajuda. Me dá um socorro, luz. Me dá uma luz, me fala como, qual é a estratégia. Quanto custa isso, Fábio? Isso não custa nada para um gestor de empresa que é movimentar. Então, a gente precisa disso. Para esse novo mercado, se você tiver claro na sua cabeça qual é o teu modelo de negócio importante, melhor, gestor antenado, está estudando, está lendo, qual é a tendência, o que está dando dinheiro, o que conversa com o modelo dele de trabalho. Depois disso aí é conectar com seus times e traçar estratégia para fazer o que o mercado gosta de chamar de cultura empresarial, né? Cultura é algo, uma fumaça, mas ela é forte demais quando você consegue desenvolver. E aí o gestor está ali o tempo todo imprimindo um ritmo no time e analisando indicadores. Quando a gente chega numa academia hoje, não interessa o modelo dela, e vê isso acontecendo, o cara está ganhando dinheiro. Tem vários exemplos de academia com 700 alunos que todo mundo fala, a academia morreu, vai acabar, o cara está ganhando dinheiro, o cara está com 25% de lucro. É isso. Ele não vai acabar. Só que é mais provável que ele vai querer fazer uma rede. Aí ele vai para outra tendência, tá vendo? Redes, premiums, estúdios.
Não sei se vocês concordam com isso, mas é um movimento que a gente está percebendo. Eu concordo plenamente e a gente vive isso intensamente, né? Que é o seguinte, Léo, é aquela história, a gente até orienta isso. O cara faça uma matriz saudável, enxuta e bem lucrativa. E depois você multiplica. Porque tem gente que muitas vezes quer multiplicar uma coisa que não está sadia, que não está estabelecida, que as raízes, né, não estão sedimentadas, né? E a gente vê muito o que você falou. E tem uma coisa legal que você falou, que é muito importante. Você falou do ticket médio aí, né, do preço, né? Porque o mercado, de maneira geral, ele teve uma low cotização geral. Sim. A low cotização foi gigantesca. Criou-se um consenso de valor, né? Baixou a régua, né? Sobre a ótica de preço, eu estou falando. Sim. Né? Então, assim, isso mudou muito. E agora, eu acho que, principalmente no pós-pandemia, as pessoas estão tomando coragem. Eu falo isso, talvez um dos maiores trabalhos que a gente tem, no meu caso aqui, é aumentar a autoestima das empresas. Eu sempre falo isso, a gente aumenta a autoestima das empresas e aumenta a autoestima do próprio dono, Sim. que começa a acreditar mais que ele vale mais do que aquilo. Deixa ele mais corajoso. E ele percebe. E vale. E aí quando ele começa a ver que ele pode entregar mais, melhor, aumenta a percepção de valor, ele cobra mais e gera resultado, ele olha na última linha do negócio dele, ele aumentou muito o lucro dele, muito mais o lucro dele, porque as despesas não são tão maiores para fazer isso. Precisa mais de coragem e de trabalho do que qualquer outra coisa. Trabalho e coragem. Exatamente. Precisa dele. É isso. Precisa dele. E esse cara, o maior trabalho é esse aí. E esse cara precisa agora de processos. Porque tudo que você começa tem que continuar, que senão é só um voo de pato. E aí o cara tem que, pior, voo de galinha, né? Só até ali. Então o cara tem que estabelecer isso, aí a gente olha a necessidade do empresário estar dentro. O mercado fitness é pujante, crescente, não vai ser substituído, cada vez mais vai ser demandado e procurado. Home office está trazendo cliente para o fitness, cara. Ninguém mais aguenta ficar dentro de casa trabalhando sozinho. Sim. Escutando os filhos gritar, a mulher brigar com as crianças, sim, te demandar e você não poder atender. Então, a tendência é buscar na atividade física um complemento de vida. Agora, Fábio, só fechando, é preciso que os gestores, tenham coragem de falar para o teu cliente, cara, nós somos importantes para você e a gente sabe por quê. Eu ainda vejo pouca comunicação de marketing explicando a verdadeira importância da academia. Cara, eu estou te vendendo porque eu tenho um serviço que vai te fazer dormir melhor, vai te tirar a ansiedade, vai te tirar o estresse, vai fortalecer teu músculo, vai te tirar a dor, cara. Melhorar a autoestima. Vai te dar uma melhor autoestima, vai te emagrecer, vai te fortalecer, vai te evitar doença. Cara, conta esse negócio pra galera, deixa o cara te procurar e dizer pra ele, cara, por 250 prata, você não vai pro hospital, provavelmente. Tem indicadores abertos de mercado. Mas por que não estamos comunicando isso ainda? Cadê os gestores para dizer assim, cara, eu sei o que é coragem, clareza, né? Coragem, dizer, eu vendo isso, eu sei que é importante. No nosso segmento de tecnologia, a gente tem tranquilidade de dizer para o cara, eu te vendo gestão de processo. Clareza, propósito, performance na gestão, nos resultados financeiros e na experiência do aluno. Esse é o propósito nosso como tecnologia para apoiar o cara. Porra, o propósito de uma academia é mais bonito que o meu de longe. Né? O cara entrega saúde, qualidade de vida, muda o comportamento, longevidade, satisfação. Então você entende que o caminho é a gente valorizar todos esses benefícios para a gente crescer essa base de alunos ativos no nosso mercado. Precisamos de gestores empoderados da certeza do que eles estão vendendo, com estratégias estudadas, apoiadas, um cara, de novo, inquieto, incomodado e não acomodado, incomodado em dizer, cara, eu sei o que eu vendo, eu sei como eu vendo, o meu time também sabe o mesmo jogo que eu jogo e nós vamos fazer dinheiro. Esses gestores hoje estão fazendo muita grana. O Léo, a gente trabalha com 3 pilares de disciplina, né? 3 pilares de gestão. O primeiro é a disciplina, o segundo é a responsabilidade e o terceiro é o inconformismo. Sim. E quando o gestor assume esses 3 pilares, e assume mesmo, né, e coloca em prática, faz assim, ó, pum, porque vem coragem, vem trabalho, vem dedicação, parece vem um monte mágica. de coisa. É impressionante, cara. Quando compra uma ideia e aí vai no final da linha, mais uma vez, aumenta o lucro, é muito legal. Simples assim. Ô, Léo, estamos chegando no final aqui por causa do tempo. Eu vou fazer 2 perguntas finais aqui, vou fazer uma, o Gustavo vai fazer outra. Eu vou fazer a primeira aqui, tá? Tá bom. Quando o Léo Borges, de tudo que você contou aqui, que é muito legal isso, né? Quando o Léo Borges olha no espelho,
Você vai lá no espelho, Aham. e com toda essa trajetória, com toda essa história, e você é muito jovem, tem muita coisa pela frente, e tua empresa é pujante, ela é vibrante, e ela tem muito para crescer e muito para desenvolver. Ainda a gente sabe que vocês têm uma avenida pela frente, um oceano azul gigantesco, né? Quando o Léo vai para o espelho, o que o Léo enxerga? Que pergunta legal. O que o Léo enxerga? Bom, quando eu me vejo, quando eu me observo, quando eu me olho, eu faço isso com certa frequência, eu vejo incomodação, inquietude. Isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. E eu respeito os dois. Quem está ao meu lado sabe muito bem que é complicado estar comigo, porque ao mesmo tempo que é bom, eu curto muito mais no próximo desafio do que simplesmente ficar feliz pelo que nós já alcançamos, porque eu não consigo. Quando, por exemplo, eu recebo elogios, né, da nossa empresa, da nossa organização, que é formada hoje por mais de 200 pessoas, normalmente os elogios vêm para mim assim também com os problemas, mas eu quase sempre recebo o elogio já pensando o seguinte: mas eu sei o que mais eu tenho que fazer. Então eu tenho dificuldade de dar feedbacks e tenho trabalhado isso em mim, justamente porque eu estou sempre olhando qual é o próximo desafio, por mais que a gente tenha acabado de acertar muito grande. Então essa incomodação, essa inquietude, ela tem esse lado positivo de estar sempre buscando algo, e isso eu vivo junto com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa, meus filhos, né? Eu tenho o Arthur e a Fernanda e a Rosana. E eles sentem, de vez em quando, minha esposa olha para mim e fala: calma que você não está na empresa. E eu falava: eu sei disso, porque eu já li livros, inclusive recomendo ali, ó, as 5 formas de amar, se eu não me engano. Depois eu coloco no comentário para não errar. Mas, cara, é preciso compreender a linguagem de amor, 5 linguagens de amor. É sensacional esse livro, simplesinho, mas ele diz em entender como é que o outro se sente satisfeito ou se sente amado. Muitas vezes é serviço, é presente, é tempo de qualidade, e tem outras lá. Pesquisem, porque isso é transformador, né? É simples e genial. Tudo que é genial é simples. Então, essa inquietude ela tem que ser equilibrada, né? E aí vem a outra parte do Léo. Eu sou um cara feliz. Feliz, ponto. Feliz, porque, cara, quando eu leio lá o jeito Harvard de ser feliz e tal, o mundo mostra, através da disciplina positiva, que a felicidade está na jornada. E felizmente, por todas as experiências que eu tive com as pessoas que relacionaram na minha vida, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, eu tive muita sorte de estar do lado de pessoas com grandes sonhos e sempre muito feliz. E é assim que eu desenvolvo a vida hoje. Eu olho muito para frente, com muito desafio, às vezes relativamente ansioso para chegar lá, mas tranquilo de olhar para a minha jornada e falar: cara, não me falta nada. Eu aprendi há um tempo atrás a fazer planejamento com a família. Meu filho falou para mim, 11 anos de idade: quero ser jogador de futebol profissional. Eu falei: meu Deus do céu. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Ele faz futebol já há 4 anos no Goiás, lá na escolinha do Goiás. Eu falei: cara, quando você olha, você imagina, é isso que eu imagino. Eu falei: então o meu compromisso é te ajudar. Mesmo que isso não aconteça, é te ajudar a ter equilíbrio emocional, é ter a percepção da realidade. Com 11 anos de idade, precisa ter noção do que é certo. E aí nós começamos todo um processo. Fui na escolinha, participei mais, porque ele me cobrou. Ele falou: disse: pai, você não está participando da minha vida. Eu falei: então, não tem nada mais importante para nós do que isso. Para mim, eu dou esse muito valor. E aí nós estamos conectando ele agora com uma outra escolinha que realmente trabalha a performance psicológica, física, estratégica do futebol. E eu falei para ele: cara, nós vamos até aonde isso precisar chegar, com a clareza de que se você esforçar muito vai dar certo e tal, lembrando que o primeiro pilar na tua vida é estudo. E isso é o Léo, cara, é o cara que está lá de novo, inquieto, incomodado, conectado, fazendo acontecer o tempo todo. Tudo que eu construo na minha vida, do ponto de vista de resultados financeiros, empresariais, eu sou muito grato e não tenho medo. Ah, Léo, e se der errado? Se der errado, cara, se Deus continuar me permitindo saúde, energia, eu vou continuar honestamente trabalhando, inteligentemente, até alcançar um novo resultado, simples assim. Acho que isso é o Léo, é o que eu consigo falar de mim. Muito bom. Pegando esse gancho, Léo, que mensagem final você deixa para gestores e investidores que estão nos assistindo? Eu vou falar para todos vocês, olhando aqui diretamente para vocês, que é o seguinte: é preciso estar verdadeiramente conectado
com a dor do seu cliente, no sentido de necessidade, com o problema que ele está buscando resolver. Se nós não quisermos enxergar isso, nós estamos vendendo falácias. A gente precisa estar cada vez mais próximo da entrega da necessidade do teu cliente. E entender a necessidade desconstrói o que a gente acha que é necessidade. Porque muitas vezes para o mercado fitness se fala muito de eu entrego o resultado. Qual é o resultado? Eu emagreço, eu fortaleço. Não, calma. Conversa com o teu cliente. Pergunta para ele o que é necessidade. E para conversar com o teu cliente, você precisa conversar com 500, com 1.000, com 2.000, qual é o tamanho do teu negócio. Então, eu acho que o nosso desafio como empreendedor, como empresário que se propõe a desenvolver algo para trocar por dinheiro, né, através do serviço entregue, é de saber se o que eu estou entregando é o que o meu cliente realmente precisa. E muitas vezes você entrega o que ele precisa sem ele mesmo te contar, porque você estuda sempre tão bem aquilo ao ponto de dizer o seguinte, eu tenho certeza que o que eu estou te entregando não é o que você está falando, mas é o que você precisa. Isso é ousado. Isso é muito ousado. Para chegar nesse ponto, você tem que dizer, eu já estou na escada de baixo, com muita compreensão de que o serviço que eu oferto resolve esse problema dessa maneira e por esse valor, e por isso eu faço dinheiro. Porque senão a gente inverte muitas vezes o papel de nós como empresário, porque o nosso papel não é desenvolver qualquer serviço, produto, tecnologia, vender e fazer lucro. Não é isso. O nosso papel é dizer, eu entendo uma necessidade, desenvolvo um produto ou um serviço, oferto, meu cliente reconhece o valor daquilo, eu faço dinheiro, lucro e fico rico. Então não podemos nunca tirar da nossa frente qual é a necessidade. Para isso tem que ter envolvimento, pesquisa, erra rápido, mas erra. Não tem como a gente só acertar. Então é preciso ir lá, mexer na ferida, testar. Opa, não deu certo. Faz rápido a mudança, troca até dar certo. Não conheço um empresário com esse posicionamento que não está hoje rico. Não conheço. Muito bem. Léo. Obrigado. Eu que agradeço. Cara, foi um prazer te escutar. Foi um prazer. Gustavo. Pessoal, tá aí, ó. Leonardo Moreira Borges, Léo Borges, CEO da Pacto Soluções, com a gente aqui no FitBRcast. Valeu, Léo. Obrigado pela presença. Valeu, Gustavo. Sucesso para todos. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau.